Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Deixa a tua Bíblia aberta. Nós vamos seguir o texto. Você que achou, fique de pé, se coloque de pé. Versículo 1 e versículo 2. Vamos ler até o 4. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao se aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amém. Pode se sentar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através dessa mensagem, ao qual o Senhor colocou no meu coração, Pai. Fala com a igreja, Senhor. Ó Espírito Santo, usa, Senhor, para a glória do Teu nome, ilumina a nossa mente, Pai, para o entendimento, Senhor, na luz da Tua Escritura, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Esse texto ao qual acabamos de ler é um texto que teve uma mudança radical na igreja primitiva. A partir desse dia em diante, foi uma grande transformação para a igreja primitiva. Aqui estamos falando de Saulo, um homem judeu, religioso, fariseu, um homem que na perseguição da igreja, quando começou da igreja primitiva a perseguição, um homem presenciou a morte de Estevão, estava testemunhando a morte de Estevão, ao qual Estevão foi martirizado por pregar o evangelho de Jesus. Aqui Saulo pediu uma carta ao sumo sacerdote, era o sinédrico que mandava na época na religião, e Paulo pediu uma carta ao sumo sacerdote, e essa carta era para perseguir, seguir, maltratar, prender quem era do caminho. Naquela época não tinha cristão, era o conhecido quem era pelo caminho, quem estava no caminho. Quem seguia Jesus é quem era do caminho. Então Saulo, ele perseguiu ali a igreja no caminho de Damasco, como estamos lendo aqui, numa porta de Jerusalém que dá direção ao caminho de Damasco. Damasco, ao qual o local é chamado Síria hoje, que é na Síria. O Saulo, religioso, fariseu, um homem que conhecia a lei mosaica, um homem que conhecia de religião, um homem que estava perseguindo a igreja de Jesus. Porque ele era mau, porque era perverso? Não. Ele era sincero à religião a qual ele seguia. Ele era um homem sincero, um homem justo ao qual a religião ele seguia. Ele era fariseu. Ele tinha o conhecimento da lei de Moisés. Ele tinha o conhecimento da religião. E desde o exílio que o povo de Israel estava, após o exílio, o povo de Israel tinha os fariseus religiosos, eles tinham o quê? Eles tinham medo de adorar qualquer outros deuses. O medo deles era adorar outros deuses, após a libertação do exílio. Então veio um povo adorando o Messias, Jesus Cristo enviado. E os religiosos fariseus começaram a perseguir esse povo. Por quê? Que religião é essa? Que povo é esse que clama um outro Deus ao qual nós não conhecemos? Então Paulo, ele era sincero com a religião que ele seguia. E ele começou a perseguir os crentes da igreja primitiva. Esse texto é maravilhoso, porque esse texto aqui tem uma transformação radical, uma mudança radical na igreja primitiva. Por quê? Porque Saulo, ele estava saindo para perseguir a igreja, destruir a igreja de Jesus. O texto diz que ele estava com cartas para ir nas sinagogas e perseguir, prender, tanto homens quanto mulheres, que falasse
e professasse a fé em Jesus. Então o apóstolo Paulo, aqui que era Saulo, ele estava em direção à perseguição, a exterminar, a acabar com a profissão de fé de Cristo Jesus. Ele estava querendo acabar com aqueles que estavam no caminho, diz a palavra. Mas o que mais chama atenção aqui, a transformação radical, foi quando no caminho ele teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Se eu for dar o título a esse tema, é o perseguidor virando seguidor. Ou o perseguidor virando seguidor e sendo perseguido. Esse homem era perseguidor dos crentes. Perseguidor do povo que estava no caminho de Jesus. O povo que confessava, tinha convicção de fé em Jesus Cristo. E diz a palavra que no caminho ele teve um encontro. Um clarão desceu no caminho. E ele caiu por terra. Vamos seguir o texto. Versículo 5. Diz assim: quando Saulo chamou Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. O mesmo eu sou quando apareceu para Moisés na sarça ardente, eu sou. O mesmo eu sou quando os soldados foram prender Jesus para crucificá-lo e queria saber quem era Jesus. Jesus falou assim: eu sou. E caiu o soldado no chão. O mesmo eu sou apareceu para o Saulo nesse caminho de Damasco, falando: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele não conhecia Jesus. Ele perseguia quem tinha fé em Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele conhecia o Antigo Testamento, talvez o profeta Isaías, ele leu o profeta Isaías sobre Isaías 53. Ele sabia que vinha um que ia morrer pelos pecadores e ia ressuscitar. Mas aqui verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus, o próprio Jesus ressurreto. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 8, ele diz que ele encontrou Jesus ressurreto, ressuscitado na frente dele. Aqui não foi uma visão espiritual, aqui não foi uma revelação espiritual, aqui foi um encontro real com Jesus ressurreto. E Jesus falou para ele: por que você me persegue? Mas levanta-se e entra na cidade aonde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo, o nome Saulo em hebraico é Saul, quer dizer Saul. O mesmo nome do rei Saul. Em hebraico é Saul, né, pastor? No grego é Saulo. No romano é Paulo. E Jesus aqui, quando apareceu para ele, ele teve um encontro pessoal com Saulo. Que os que estavam com ele ao redor não viram, não entenderam nada. É como o pastor Marcelo ministra aqui fala que Deus fala com cada um de uma maneira. Um entende de uma maneira, outro entende de outra. Deus fala pessoalmente com cada um. Ele fala em particular com cada um através da palavra dele. Quem está aqui do seu lado não está entendendo a mesma coisa que você está entendendo. Que a palavra que está sendo ministrada hoje não é todos que vão entender da mesma maneira. Um vai entender diferente com o outro. Porque Deus trata em particular com cada um. E aqui Jesus apareceu para Saulo, eu sou. E os que estavam em volta dele não entenderam nada e não viram o que ele viu. Então Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos, não podia ver. E ele foi guiado para Damasco, para a estrada de Damasco, e esteve ali 3 dias sem ver. E 3 dias sem comer e sem beber.
Essa palavra foi uma palavra que mudou a igreja primitiva, transformou. Saulo, após isso aqui, ele virou um grande missionário. Ele escreveu 13 epístolas, que hoje nós estudamos, que nós lemos e se alimentamos das epístolas de Saulo, um perseguidor da igreja. Olha como é que Jesus faz. Quem persegue a igreja, persegue ele transforma para ser uma potência na mão dele. Ninguém pode impedir, ninguém pode parar a obra de Jesus na minha e na tua vida. Até o que estiveram te perseguirem, Jesus tem poder para transformar, para acrescentar na obra dele. Então Saulo, ele escreveu 13 epístolas. Pastor Marcelo que grava texto a texto, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Um atrás do outro ele escreveu, enquanto ele estava sendo, depois, após esse dia, sendo perseguido. Ele de perseguidor, ele virou perseguido pelos povos judeus. Ele teve um encontro tão verdadeiro, irmão, porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele é transformado de fato, verdadeiramente transformado. A pessoa que tem um encontro com Jesus, que Jesus vem ao encontro e transforma, é convertido, muda de direção. Paulo estava indo numa direção. Qual a direção? Perseguir e prender o povo que estava no caminho, o povo de Deus, os cristãos. Então, quando ele foi transformado, que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou o caminho e começou a fazer a obra de Jesus. E foi transformar outras vidas e falar de Jesus para outras pessoas. E falar de fato, Jesus ressuscitou. Jesus vive. Jesus é o Machia. Jesus é o Messias. É o Cristo, é o enviado. E ele começou a pregar nas sinagogas. E ele entrava nas sinagogas dos judeus e começava a pregar, mas não, Jesus é o Cristo, o enviado de Deus, ressuscitado, porque eu tive um encontro com ele, eu fui impactado por ele, e eu estou professando a fé, eu estou aqui com convicção de fé nele, que ele é o Messias, o Salvador. E ele começou a ministrar nas sinagogas, e teve muitos convertidos, mas muitos não eram convertidos e começavam a persegui-lo. Mas nesse texto, vamos continuar para a gente ver aqui o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus na vida de Saulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias? Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. E ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias. Impôs-lhes a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocaram o teu nome. Ananias falando com Deus, com Jesus: Senhor, como é que eu vou até lá falar do Senhor pela uma pessoa que perseguia o teu povo? Eu tenho ouvido falar desse homem. E o Senhor falou, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e os reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. É uma palavra muito real e muito atual para o nosso dia de hoje. Quando Deus fala assim, vai porque para mim é um instrumento escolhido. Você não está aqui não é à toa.
Você não está aqui nesta noite, não é de bobeira. Não foi por um acaso. Não foi porque eu vou ver um culto. Você está aqui nesta noite porque Deus te escolheu como instrumento para a obra dele. Deus escolheu cada um de nós como instrumento para fazer a obra dele. Para ser missionário na mão dele. E Deus te traz aqui nesta noite para te falar. Não importa o caminho que você estava indo, ou perseguindo, ou caminhando. Ele nesta noite está te falando. Muda de direção. Muda de direção. Começa a entrar no caminho da fé, no caminho de Cristo. Começa a andar pelo caminho estreito. O caminho que a porta é estreita, mas é o caminho da salvação. Glória a Deus. E ele falou, você vai sofrer, ele deve sofrer pelo meu nome. Jesus estava dizendo, quem segue o meu caminho e quem é escolhido para ser instrumento meu, não vai ter facilidade. Vai ter diversidade. Mas eu vou dar autoridade e poder para passar por cima de tudo e vencer tudo que tiver proposto na frente. Porque quem dá autoridade, o poder sobrenatural é o Espírito Santo de Deus. Tem batalha que pelos nossos olhos nós não vamos vencer, mas o Espírito Santo, quando entra conosco, e quando está dentro do propósito, da carreira ao qual Ele nos colocou, fique em paz, que Ele vai fazer a obra. Então Ananias entrou na casa e pôs a mão sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo, uma das coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. O mistério de Deus é assim, né? Deus aparece para a pessoa, Deus vem para a pessoa, aparece em revelação, em sonho, em visão. E depois Deus usa outra pessoa para confirmar tudo que aquela pessoa viu e passou. E Deus aqui apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Irmão, o negócio que caiu do cavalo aí não está na Bíblia não. O pessoal fala, ilustra, mas não sei se ele estava no cavalo não. Ele caiu por terra e ficou cego por 3 dias. E depois que ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego 3 dias. E para um homem culto como Saulo, um homem que estudava as leis, um homem que era estudioso, religioso, fariseu, os olhos eram uma grande ferramenta para ele. Ele precisava dos olhos, precisava ver. Ele ficou 3 dias ali, com as escamas nos olhos. E Deus levanta Ananias para o encontro de Saulo, para revelar e falar tudo a ele, para prosseguir no que Jesus chamou. E Saulo em Damasco. Saulo permaneceu ali alguns dias e os discípulos de Damasco. E logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E todos que ouviam Saulo estavam atônicos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá, precisamente para prender e levar-nos aos principais sacerdotes. Eles com medo, pensando que Paulo estava ali armando alguma coisa com eles para prender eles e levar para o sacerdote. Então Saulo, porém, versículo 22 é tremendo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus Cristo é o Cristo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus em Damasco. Irmãos, aqui não foi tudo de imediato não. Jesus apareceu para ele hoje, 3 dias depois os olhos dele foram abertos, depois ele foi batizado no outro dia, depois ele começou a pregar no outro dia. Não, isso aqui levou tempo.
Depois que os olhos foram abertos, depois que ele foi batizado ali, depois ele começou a fazer a obra missionária, começou a pregar na sinagoga de Damasco. Aqui, já devia se passar já anos, 2 anos, 3 anos, que ele se preparou antes, né, pastor? Se preparou, disse que ele foi se preparar na Arábia, ficou um tempo na Arábia se preparando, se fortalecendo. Não foi tudo da noite para o dia, não. Pum, hoje, não. A obra de Deus tem que ter preparo. A obra de Deus tem que se fortalecer. A obra de Deus não é de qualquer maneira. Ele te escolheu, ele te chamou, mas não é porque ele te chamou, te escolheu hoje, que amanhã você já vai mergulhar de tudo quanto é jeito, de qualquer maneira, não. Primeiro se fortalece. Primeiro se alimenta. Primeiro se prepara. Primeiro você se fortalece, se prepara, fica forte e vai. Porque muitos se convertem, tem uma conversão ali, no outro dia já mergulha de qualquer maneira. E quando mergulha de qualquer maneira, não fica de pé. A obra de Deus tem que ter fortalecimento, tem que ter estudo, tem que ter base, tem que se alimentar, tem que se preparar, porque você não sabe o que você vai enfrentar. Nós não sabemos o que nós vamos enfrentar. Por isso tem que ter preparo. Então Paulo aqui estava aqui, ó, versículo 22. Paulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E logo após, o que aconteceu com Paulo? Ele começou a ganhar muitas almas, começou muita gente a se converter ao cristianismo. E os judeus, não, prende ele. Vamos arrumar uma maneira de pegar ele. Vamos arrumar uma contra ele, matar Saulo. Nós temos que parar ele. Ele cheio do Espírito Santo, pregando, libertando, salvando no nome de Jesus, pessoas se convertendo. E o povo judeu começou, os religiosos, vão matar ele, para ele. Para ele, diz a palavra que ele ficou ali na cidade, ali pelos dias. E os discípulos, diz a palavra, decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Mas ele ficou sabendo que do plano deles, dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram num cesto descendo pela muralha. Você vê, ele já tinha discípulos. Aonde ele passava, fazia discípulos. Porque quando Jesus está na nossa vida, ele nos dá unção para fazer discípulo. Quando a obra é de Jesus, quando Jesus escolhe como instrumento dele, aonde você pisar e passar, você vai fazer discípulo de Jesus. Pode ser onde for, na prisão, no hospital, na faculdade, no trabalho, aonde que seja. Quando você é instrumento dele, ele faz discípulo por onde você passar. E aqui Saulo foi pela noite, madrugada, desceu pelo cesto grande pelos seus discípulos, para não morrer. Jesus tinha falado, fala para Saulo, que agora ele vai ser perseguido pelo meu nome. Irmãos, quanto mais você for perseguido, mais você adora a Deus e mais você se alegra. Feliz é aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. Você, quando é perseguido por Jesus, por causa dele, é porque você está com ele, ele está contigo verdadeiramente. Então não pare, não pare, nada pode te parar. Então Saulo foi para Jerusalém, procurou se juntar aos discípulos de Jesus, porém todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé tomou consigo e levou os apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e o que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Aí vem um testemunho. Servo de Deus escolhido por Jesus tem que dar testemunho. Testemunho fala muito mais alto que uma pregação.
Porque ele mudou de direção. Ele estava vindo para cá, fazendo o que a religiosidade estava mandando ele fazer. Mas ele virou de direção e foi para o caminho de Jesus, pregar o evangelho de Jesus, da salvação. E através da pregação, através da convenção de alma, através de pessoas sendo transformadas, foi vindo os testemunhos. E quando ele chegou em Jerusalém, os apóstolos ficaram assim, não acreditaram. Não, esse homem aqui, ele é perseguidor dos cristãos. Ele é nosso perseguidor. Barnabé é um homem um testemunho muito forte. Um homem com nome bem forte no meio dos cristãos primitivos, dos apóstolos. Barnabé falou, não, ele teve encontro. Jesus encontrou ele no caminho de Damasco. Jesus ressurreto. Desceu e falou com ele. E ele lá em Damasco estava pregando com muita ousadia. E as pessoas eram libertas em nome de Jesus. Então Saulo ficou com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas que eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Versículo 31. Olha que forte. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Irmãos, depois desse encontro no caminho, a igreja fez assim, ó, pá. Começou a crescer em número. A igreja estava para ser destruída, a igreja estava fragilizada. Deus faz assim, Deus pega as coisas fragilizadas e tornam fortes. Deus pega as coisas fracas e torna forte. Olha aí. A igreja estava fragilizada. Estevão já tinha sido martirizado. A igreja estava sendo perseguida. Saulo, com a carta na manga, cheio de carta para prender as mulheres e os homens que seguiam o caminho. Mas nada impede a obra de Deus. Nada impede a obra de Jesus na nossa vida e na tua vida e na vida da igreja. A igreja sempre vai vencer. Nunca perde a igreja de Jesus, nunca perde. Mesmo com os olhos humanos parecendo que está sendo derrotada, a igreja está vencendo. A igreja estava sendo perseguida e Saulo com as cartas nas mãos para prender todos. Mas Jesus, o eu sou, o eu sou, falou não. Eu te escolhi para ser instrumento meu, nas minhas mãos, para fazer a obra. Por isso que aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que encontra de verdade, aquele que Jesus vem e toca mesmo, que Jesus vem ao encontro, ele é transformado, irmão. A visão dele é totalmente diferente da visão mundana. A visão do convertido, transformado, ele pensa, sabe o quê? Só no reino de Deus. Pensa nas coisas pessoais, lógico, na nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Mas o principal, o mais importante, é o reino de Deus. É a obra de Deus. O apóstolo Paulo, aqui, diz a palavra que ele foi para Cesareia. Depois o apóstolo Paulo foi preso. E quando ele era preso, ele pregava o evangelho. Era tudo estratégia de Deus. Tudo estratégia dele. Porque se Jesus quisesse, ninguém prenderia o apóstolo Paulo. Mas estratégia dele. Porque quando ele ia preso, ali na prisão, ele convertia um monte de gente. Ali na prisão, ele pregava sobre Jesus, pregava quem era Jesus. Ali na prisão, ele,
Ó, as cartas que nós estamos lendo aqui hoje. Filipenses, Colossenses. Da prisão ele escrevia as cartas. Leva lá para o meu discípulo. Leva lá para o meu discípulo. O homem preso estava pregando mais quem estava livre. Nada te impede de pregar o evangelho. Nada te impede de falar de Jesus. Nada te impede de ajudar no crescimento da obra de Deus. Apóstolo preso lá, apóstolo Paulo. Depois Deus quis levar ele para Roma. Vai para Roma, entrou no naufrágio. Ninguém vai morrer. Apóstolo Paulo, Deus falou com ele, ninguém vai morrer nessa embarcação, ninguém. Não vai perder um. Foi parar na ilha de Malta. Lá foi mordido por uma cobra. Ih, vai morrer no outro dia, bonzinho. Nada parou a obra de Cristo Jesus na vida do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um homem sem precedentes, que deixou aqui para a igreja de Jesus, aqui hoje, essas palavras, essas epístolas, para a nossa vida, para o crescimento. Esse homem que era perseguidor. Por isso, meus irmãos, não olhe para a pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você acha que está sendo usada pelo diabo, por Satanás, ela pode ser uma grande potência na mão de Deus. Aquela pessoa que você acha que está sendo usada pelo diabo, aquela pessoa que você acha que está sendo usada para te atrapalhar na obra de Deus, aquela pessoa pode ser uma grande potência na mão de Jesus. E vai chegar um dia que tu vai olhar, ué, mas aquele ali não era aquele que servia a Baal, aquele ali não era aquele que servia. Meu irmão, quando Deus pega, quando Jesus chama e quando tem um encontro verdadeiro, aquela pessoa se torna uma potência na mão de Deus. E a frase do apóstolo Paulo, que para mim uma das mais maravilhosas, é Gálatas 2:20, quando ele falou: já não sou eu mais que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. A nossa vida é assim, irmão. Não somos nós que vivemos em nós. Mas como assim, pastor? Está me embolando na minha mente? É Cristo que vive na nossa vida. Não somos nós que vivemos em nós os nossos desejos, mas os desejos de Cristo Jesus na nossa vida. Porque os nossos desejos, muitas das vezes, são carnais. Os nossos desejos nos afastam de Jesus. Os nossos desejos, muitas das vezes, tira a intimidade com o Pai. Muitas das vezes nosso desejo só traz alegria momentânea. Mas quando Cristo vive em nós, quando nós praticamos o que Jesus manda, o que Jesus nos ensina, nós somos completos, nós somos felizes. Mas tem perseguição, tem luta, mas somos felizes. É lucro. É como o apóstolo Paulo fala. É lucro. O viver, vivamos para Cristo. Se morremos, morreremos para Cristo. Se vivermos, é lucro. Se morreremos, também é lucro. Sabe por quê? Porque se for para viver, é viver para Cristo Jesus. Se você morrer, você vai morrer com Cristo Jesus e vai estar na glória, vai estar na eternidade. Porque ele pagou o alto preço. E o apóstolo Paulo entendeu no caminho de Damasco. Quando ele era religioso, ele não entendeu. Quando ele era religioso, fariseu, um homem fariseu, religioso, ele não entendeu o plano de Jesus. Ele não entendeu o plano de Deus. Ele não entendeu para que e por que Jesus veio aqui na terra. Viveu 100% homem, 100% Deus. Apóstolo Paulo não entendeu e não teve os olhos abertos para ver que ele era o Cristo, o Machia, o Jesus Cristo ressuscitado. Mas no dia que ele escutou uma voz, quem ouve a voz de Jesus não se confunde. A voz de Jesus é inconfundível. Quem tem ouvido sensível
ouça a voz de Jesus, ouve a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus não tem como confundir quando você sabe que é Ele que está falando. Quando Ele fala contigo, você sabe que é Ele. E talvez você, às vezes, não está dando a devida reverência à voz de Jesus. Aí você sofre, você fica triste, você fica cego, você fica inútil. Mas quando você ouve a voz de Jesus, quando vem aquele clarão, Jesus vem para você e fala assim, ó: eu sou Jesus. Você é minha escolhida. Você é meu escolhido. Não tem outro caminho. O caminho sou eu, diz o Senhor. Quando Jesus aparece, quando Jesus fala contigo, ou em sonho, ou através de um profeta, ou com você orando, que você ouve a voz dele, não temas, porque Jesus te quer no caminho para te usar, para engrandecer o nome dele. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus quer te tirar dos caminhos aonde foi vergonha para você, para te colocar no caminho de honra. E Jesus vai te usar por onde você passar, para falar do amor dele, do Cristo ressuscitado, do Deus da salvação, do Deus que purifica os pecados, um Deus da eternidade. Irmãos, Deus mandou trazer essa palavra do apóstolo Paulo, de Saulo no caminho de Damasco. Eu não sei para quem ou por quê, mas como mensageiro do Senhor, eu estou falando a palavra de Deus. Eu não sei qual é o caminho ao qual você está percorrendo. Eu não sei qual é o caminho você vai querer continuar percorrendo. Mas nesta noite, o Eu Sou, Jesus, está abrindo o livro na tua frente. Está falando para você, olha, você vai precisar cair. Você vai precisar ser derrubado. Manda cantar. Você vai precisar ser derrubado, cair, se machucar, para depois de lá te levantar de novo, filho meu. Eu te chamei para o caminho, para o meu caminho. Eu te chamei para o meu caminho nesta noite. E quando Jesus chama, quando Ele escolhe, muda a direção, meu irmão. Muda a direção. Muda a direção, porque você vai ser instrumento, mas você vai ser muito usado na mão dEle. Você vai ser muito usado na mão dEle. Você vai ser uma potência, uma flecha na mão dEle. Você vai ser feliz, você vai se alegrar, você vai ver o poder dEle na sua vida. Você vai esquecer de tudo para trás. Você vai esquecer dos outros caminhos, mas você não, o meu caminho é o Senhor. Você vai ser perseguido, mas você vai falar assim, eu sou perseguido por amor dEle. Eu sou perseguido por Jesus. E deixa te perseguir, deixa tacar pedra, porque Ele é contigo. Ele é comigo nesta noite. Vamos ficar de pé. Hoje é noite de Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa mensagem que acabamos de ler aqui, Atos 9. Depois, com calma, você lê na sua casa. Não, pastor, já conheço essa mensagem, já li várias vezes. Lê devagarzinho essa mensagem. Lê devagarinho na sua casa essa mensagem. Sabe por quê? Porque desse dia em diante, Atos 9 em diante, a igreja que estava sendo perseguida, fragilizada, ela teve um crescimento extraordinário. Extraordinário o crescimento que teve aqui após esse dia do encontro de Jesus com Saulo no caminho de Damasco. Foi uma mudança radical para a igreja primitiva. Sabe o que eu quero falar nesta noite? Você pode ter entrado aqui fragilizado em alguma área da tua vida.
Mas o Senhor, nesta noite, vai usar sua fragilidade para fazer na sua vida uma fortaleza. Você vai se fortalecer nele. Você vai ser forte nele. E ele vai fazer você avançar. Ele vai fazer você avançar. Creia nisso, meu irmão. Toda vez que a igreja passava por fragilidade, a igreja primitiva, Jesus vinha com o sobrenatural. É na fragilidade que ele faz o sobrenatural. É na fragilidade que ele mostra o poder dele. Como o apóstolo Paulo falou: quando eu penso que estou forte, aí que eu sou fraco. Mas quando eu penso que sou fraco, aí que eu estou forte. Porque é na minha fraqueza que superabunda o poder dele. É na sua fraqueza, meu irmão. É na sua fraqueza, minha irmã, que vai manifestar o poder de Jesus. Quando você pensa que você está fortão, fortona, aí que você é fraco. Mas quando você pensa que está fraquinho, fraco, deixa com Jesus. Quando você pensa que você está fraco, aí que você está forte. Sabe por quê? Porque você depende dele. Você depende do poder dele. Nós temos que ser dependente de Jesus em todo tempo, em todo momento. Não tem como ser diferente disso. Depender de Jesus em todo tempo, em todo momento. Independente da tua conta bancária, independente do tamanho da tua casa, do teu negócio, independente da segurança que você tenha, dependa do Senhor Jesus. Dependa de Jesus. Dependa dele. Porque quando você depende dele, é ele que te mantém de pé. É o Senhor que te mantém de pé nessa noite. É o Senhor que te trouxe aqui. É o Senhor que vai fazer você prosseguir. É ele que vai te usar poderosamente como uma ferramenta na mão dele. Recebe nesta noite essa palavra. Recebe nesta noite. Em nome de Jesus. Vamos louvar.
seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No capítulo 22 de Atos, tudo que acabamos de ler no capítulo 9, capítulo 22, Paulo apresenta a sua defesa. E na defesa dele, ele falou: irmãos e pais, escuta o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhe falava em línguas hebraicas, fizeram silêncio ainda, e Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cecília, mas fui criado na cidade aqui e fui instruído aos pés de Gamaliel. Segundo o rigor da lei de nosso antepassado, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje, persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote. Ora, aconteceu que enquanto viajava perto de Damasco, ao meio-dia, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei: quem é o Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Aos que estavam comigo viram a luz sem contudo perceber o sentido da voz a quem falava comigo. Então eu perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta-se e entre em Damasco, aonde dirão tudo o que você precisa fazer. Aí você já viu a história, um homem chamado Ananias foi até ele. E no final falou assim: porque você terá que ser testemunha diante disso, e todos anunciando as coisas que você tem visto e ouvido, e agora está esperando. Levanta-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Glória a Deus. E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. E até guardei a capa do que os matava. Mas ele me disse: vá, porque eu o enviarei longe e para os gentios. Um plano de Deus para a vida de Saulo. Um plano de Jesus. Jesus precisava levantar Saulo para pregar para os gentios, para as outras nações, outros povos. Não é diferentemente de hoje. Tem lugares que nenhum de nós irá conseguir ir, mas Deus levanta outros. Talvez um do mundo, talvez um traficante, talvez um homem de outra religião, talvez um macumbeiro, talvez um homem perverso aí do mundo. Sabe por quê? Deus levanta esses homens para ele ser transformado, para entrar em lugares que eu e você entramos. A obra de Deus é sem limite, é sem fronteira. Ele faz assim. Ele levanta quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. Mas quando Ele chama, Ele sustenta. Eu quero falar nesta noite: você não está aí não é à toa. Ele te chamou para um propósito a ser percorrido na sua vida. E para o que Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Você, nesta noite, às vezes não está entendendo. Muitos estão entendendo. Mas Ele te chamou. E Ele vai te mostrar o caminho que você tem que percorrer. E Ele vai te sustentar. Com autoridade, com a unção, com a ousadia. Ele vai te sustentar para falar, proclamar o nome dEle.
porque a obra é dele, a missão é dele. Nós só somos os comissionados para isso. Recebe nesta noite. Nesta noite eu queria orar por você. Você que entrou aqui desanimado. Você que entrou aqui, talvez pela essa semana você falou, tem pessoas que falou nessa semana ainda. Ah, eu estou desanimado com o evangelho. Ah, eu estou querendo parar de ir para a igreja, eu vou ficar na minha própria casa. Ah, agora eu vou fazer o culto doméstico, porque eu já sofri tanto, já fui tanto ferido em outros lugares, já fui tanto ferido na mão de pastores, de igreja, e eu não quero mais esse negócio desse caminho de igreja, de congregar com os irmãos. Quero ficar na minha casa. Na minha casa. Por esses dias você falou isso. Eu quero ficar na minha casa. Ah, aqui eu leio a Bíblia, aqui eu boto aqui no louvor, boto no YouTube, vejo uma pregação. E vai dar no mesmo. Quero te falar que Deus te chamou para marchar. Deus te chamou para prosseguir. Deus te chamou para meter a mão no arado. Deus te chamou para meter a mão na obra, para pregar, para evangelizar, para louvar, para cantar. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para isso. Queria orar por você nesta noite. Se você não quiser sair do seu lugar, levante sua mão. Mas se você sentir no coração de sair do seu lugar e dar o primeiro passo, vem aqui na frente nesta noite. Pode vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você, porque eu sei que Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir essa palavra. Se você está no seu lugar aí e não quer vir até aqui, levante sua mão. Levante sua mão, que Ele hoje vai te fortalecer. O Espírito Santo vai te fortalecer. E lembra desse dia, você vai lembrar desse dia de hoje. Você vai lembrar desse dia de hoje. E vai lembrar, dia 9 de maio, Santa Ceia, dia das mães. A partir dali, desse dia, eu tomei uma nova direção. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Aqui está o seu filho, Pai. Derrama, Senhor, sobre ele, Espírito Santo, a sua unção. Toca nele nesta noite, Pai. Oh, Espírito Santo, vai enchendo, fortaleça o teu filho. Oh, Deus, que ele venha, Pai, ser um instrumento nas suas mãos. Venha louvar e engrandecer o teu nome. Assim seja, Pai, com aqueles que estão aqui nesta noite, teus filhos, tuas filhas. Entraram pelas essas portas, Pai. Oh, Deus, pela essa semana, Pai, teve alguma decepção, teve algum, Pai, se entristeceu com algo, Senhor, e quis desistir de tudo. Que seu Espírito Santo venha vivificar, Pai. Venha levantar. Venha, Senhor, restaurar. Que seu Espírito Santo venha curar as feridas. Que teu Espírito Santo venha reavivar, reanimar, ó Senhor, os teus filhos nesta noite, para prosseguir, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus. Olhando para o alvo que é o Senhor. É que eu te peço em nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, louvor, chamar o pastor Marcelo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor.
sou das águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar agora no momento da ceia do Senhor. É um momento memorável, momento ao qual Ele deixou em memória dele até que Ele venha. É um momento maravilhoso para a igreja. É um momento que a igreja olha para a ceia e fala assim: ora vem, Senhor Jesus. Irmão, você pode se assentar, vamos entrar na Santa Ceia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aqui nós temos 3 cravos utilizados na crucificação no século I. Esses cravos têm origem lá dos cartaginenses e vêm pelos assírios, babilônicos, vêm até a época de Jesus. E os soldados romanos pregaram Jesus com esses cravos. 2 deles têm 22 centímetros e um deles tem 25 centímetros. Esse aqui foi no pé, pregando um pé no outro e pregando os 2 na madeira do Calvário. E depois que passava na madeira, o soldado precisava bater com a marreta para prender, para ancorar, para que o preso pudesse se erguer para respirar e voltar à posição normal. E por horas ele ficava sendo ali martirizado e sacrificado. Esse é o tamanho do prego que entrou na mão, atravessou a madeira e entrou também nos pés, atravessando um pé por outro. E ele fez isso por mim e por você. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, aquela cruz era sua, aquela cruz tinha o meu tamanho, aquela cruz era para mim. Mas ele pagou o preço que era meu, e agora eu não devo mais nada. Meu Deus. A partir daquele dia eu sou livre. Oh, aleluia. Ele pode perdoar o meu pecado. Ele morreu a morte que era minha, morreu no meu lugar. Estenda suas mãos para cá. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o elemento pão e o elemento suco de uva, o fruto da vide, o fruto da videira. Pai, assim como a uva foi esmagada, Senhor, e deu o seu fruto, o seu suco, Pai, Jesus foi esmagado e deu o seu sangue por mim. Senhor, este pão foi esmagado por mãos, foi trabalhado, foi fermentado, e representa aqui o corpo do Senhor que apanhou, que foi chicoteado, Senhor, cuspido, Pai, que apanhou, Senhor, no meu lugar. Senhor, que quando cada um dos meus irmãos aqui receber esse elemento, que possam, Senhor, em nome de Jesus, lembrar do sacrifício do Aleluia. Senhor. Consagramos esses elementos ao Senhor no nome de Jesus. Amém e amém. Peço aos diáconos que sirvam os elementos, e à medida que você for apanhando o elemento, você fique de pé. Se você ainda não for servido, você faça um sinal assim para o diácono e ele vai servir você. Quem pode ceiar? Todos os cristãos evangélicos de mesma fé e ordem. Se você estiver conosco aqui, de outra igreja, de outra denominação evangélica, veio passar o Dia das Mães, comemorar com a sua mãe, está aqui nos visitando essa noite, você pode ceiar normalmente, pegar o elemento, fazer o uso e congregar aqui conosco. Quando você pegar seu elemento, olhe para esse pão e saiba que ali tinha que ser um pedaço da sua carne. Esse suco de uva tinha que ser o seu sangue derramado no Calvário, mas foi o de Jesus no meu lugar. E ele fez o sacrifício vicário, expiatório. Ele morreu no meu lugar por mim. Apanhe o seu elemento e vá orando em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Oh, aleluia! Unidos iremos andar. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Está escrito aqui, em memória de mim. O que nós vamos fazer agora é uma das duas ordenanças que o Senhor deixou: o batismo e a ceia. Dominicalmente, mensalmente, nós celebramos. A palavra celebração quer dizer festa. Nós comemoramos, fazendo uma festa, para lembrar que essa morte aqui era minha, quem tinha que morrer era eu. Mas ele morreu no meu lugar, e eu agora sou livre. Levante seu cálice bem alto assim, isso, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada chicotada daquela tinha que ser em mim, Senhor, tinha que ser nos nossos irmãos, tinha que ser aqui conosco, Senhor. E o Senhor entrou na frente, entrou no meu lugar, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício, Senhor, porque agora eu sou livre. O Senhor morreu a minha morte, e agora o Senhor garantiu a salvação. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome. Bendito ao teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória. Obrigado, Jesus. Santo, 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 santo. Aleluia. Cada prego, cada cravo desse aqui tinha que ter entrado na minha mão. Eu, pecador, teria que ter sofrido aquela punição. Meu Deus. Tinha que ter pago esse preço. Mas ele, por amor, pagou no meu lugar. Pegue o seu cálice assim, em nome de Jesus. Abra o suco de uva. Aleluia. Olhe para esse suco de uva, e esse sangue teria que ser o meu derramado ali, viu? Meu Deus santo. Ele puro, sem pecado, nunca pecou, nem em pensamento. Não houve nenhum pecado. Totalmente puro, 100% homem, 100% Deus. Deu o sangue precioso dele por mim. Tomemos o suco de uva em nome de Jesus. Feche seus olhos, glorifique a Deus. Aleluia. Vamos cantar. Glória a Deus.
Ô glória! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo sacrifício da cruz, Senhor. Pelo Calvário, Senhor. Pelo martírio do Senhor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor e por isso o Senhor, nosso Deus. Não há outro Deus para nós, Senhor. Nós amamos o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o inocente morreu no lugar do culpado, Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor derramou o seu sangue por um pecador. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento em o nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora uma mensagem, uma pregação para as mamães. Uma mensagem, uma homenagem às mães. Amém? Amém. Aqui é igual a Rede Globo, irmão. Contra-rega, entra, ele já tira, já bota tudo rápido. Isso. Vou dar um para ela. A todas as mães da Igreja Missionária Celeiro, eu agradeço a elas a bondade, eu reconheço a entrega, a alegria. Vocês, juntamente com a graça do Senhor, têm dado a vida, renovado o amor neste mundo. Vocês sofrem, vocês lutam, vocês vencem. Feliz Dia das Mães. Que Deus mantenha seu olhar atento na direção de todas vocês. Que as ajude a alcançar as metas e a superar as provas de fogo inerentes ao crescimento de um filho ou filha. Não desistam nunca. Às vezes pode ser complicado educar alguém à nossa imagem. É sempre uma tarefa difícil, mas está sempre ao alcance de quem tem força e coragem. A vocês eu dedico este dia. Eu torço para que seja imensamente feliz. Parabéns, Mamãe Celeiro. Liga lá. Obrigado.
Glória a Deus. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe. Glória a Deus. Feliz dia da minha. Vai lá. Opa! Não, espera acabar o pouco.
Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, minha linda. Rapaz. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Não. Irmãos, tem um bolo, viu? Um bolo para as mamães ali atrás. Ô, glória. Glória a Deus. Tem Aqui. um bolo para as mamães. E tem uma lembrancinha para as mamães aqui também. Feche seus olhos, vamos orar, vamos para casa em nome de Jesus. Bendito Deus e glorioso Pai, eu te agradeço, Senhor, por este culto, por esta noite. Leva-nos em paz, Senhor, dá uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Estenda suas mãos assim. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as santas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam: vamos em paz, uma semana de vitória, uma semana de bênção. Deus abençoe a todos.